Que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Que o amor do nosso Deus possa transbordar no teu coração, meu irmão, minha irmã. Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus, pois estamos em isolamento social, mas não estamos em isolamento espiritual. Espiritualmente estamos juntos, unidos no amor de Cristo. E é com esse sentimento que nós vamos meditar lá em 2 Reis, capítulo 22, versos 1 e 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Que Deus aplique o texto da sua palavra lida em nossos corações e nos faça entendedores da sua maravilhosa palavra. 2 Reis, capítulo 22, versos 1 e 2. Meus queridos, eu tenho um carinho todo especial por esse texto, pelo fato de ser o texto que Deus pôs no meu coração a primeira vez que eu fui pregar no seminário. A gente tinha uma matéria chamada homilética, e naquela disciplina a gente recebia orientações sobre a arte de pregar a palavra de Deus. E como eu disse, esse texto foi o texto que eu usei para pregar a primeira vez ali no seminário. E, meus amados, essa é a história do rei Josias, o início da história do rei Josias. Ele tinha apenas 8 anos quando começou a reinar. Em Israel. E é de uma profundidade a história de Josias, porque mesmo com 8 anos, Josias, ele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele começou uma reforma em Israel. Uma reforma religiosa e uma reforma espiritual. Meus amados, como se vivia uma teocracia naquela época, então a vida espiritual do rei, quem o rei adorava, como ele adorava ou não, isso acabava influenciando todo o povo. O povo seguia atrás. E Josias então decidiu seguir ao Senhor. E para isso ele viu a necessidade de realizar aquela reforma religiosa e reforma espiritual. E por que isso foi necessário, meus amados? Porque, infelizmente, Israel, religiosamente e espiritualmente, estava uma bagunça, uma verdadeira Babel, uma verdadeira confusão. As pessoas estavam idolatrando, as pessoas estavam pecando contra Deus, as pessoas estavam esquecidas de Deus. Olha, é de tal forma o esquecimento de Deus. Israel chegou numa situação tão deplorável espiritualmente, para você ter ideia, que quando Josias mandou fazer a limpeza no templo, foi reencontrado o livro da lei. Eles tinham perdido a palavra de Deus. Eles tinham perdido o livro da palavra de Deus. E isso era um reflexo de que o fato que eles perderam o livro deles, perderem o livro, irmãos, da palavra de Deus, é porque eles tinham perdido a palavra de Deus, esquecido a palavra de Deus em seus corações. Então Josias começa a fazer essa reforma. E sabe por que isso foi possível? E o que isso tem a ver com o tema que nós estamos trabalhando esse mês, que é o tema da família, que é a família, bênção de Deus e projeto de Deus para as nossas vidas? É porque Josias olhou para o exemplo do seu pai, Manassés. Josias, com 8 anos, ainda uma criança, olhou para o seu pai Amon. Olhou para o seu pai Amon. E olhando para o seu pai Amon, ele não achou um bom exemplo. O seu pai fez o que era mal perante o Senhor. Dirigiu o povo de uma forma que o povo foi levado à idolatria. Foi conduzido à abominação. Várias abominações eram praticadas em Israel. Mas Josias, olhando para esse exemplo mau do seu pai Amon, ele não se conformou. Então ele foi olhar para o exemplo do seu avô. Olhando para o seu exemplo do seu avô, Manassés, ele encontrou coisas piores ainda. Manassés também não conduziu o povo a adorar a Deus. Manassés não voltou o seu coração para o Senhor e fez o que era mal perante o Senhor. Manassés começou fazendo isso, depois veio seu filho Amon, deu continuidade, e agora temos quem? Josias. Mas Josias
simplesmente decide servir a Deus e diz: esta maldição para por aqui, eu agora vou servir ao Senhor. Aqueles que saírem das minhas entranhas irão servir a Deus. Eu vou conduzir o povo a adorar a Deus, adorar ao Rei eterno, ao verdadeiro Deus de Israel. E Josias começa então a fazer aquela mudança, aquela reforma, conduzindo todo o povo ao arrependimento, ao quebrantamento de coração. Meus amados, Josias continuou a sua busca por um bom exemplo. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, conforme Davi, o seu pai, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Ora, na verdade, Davi não era o pai biológico de Josias, mas Josias era da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Meus amados, ele olhou para um exemplo de um tataravô dele lá, que era Davi. E ele encontrou ali, então, um bom exemplo. Isso quer dizer, meus amados, que não importa o que nós recebemos como linhagem da nossa família espiritual, ou a linhagem religiosa, a herança que nos foi deixada. O que importa é o que nós vamos fazer daqui para frente. Eu não tenho notícia nenhuma da minha família, e olha que eu já estudei isso, já procurei, de meu pai não era crente, meu avô não era crente, o meu bisavô não era crente. Não tenho notícia ninguém na parte da minha família que tenha algo ligado à palavra de Deus, às coisas de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu conheci ao Senhor Jesus, propus no meu coração, e digo isso pela misericórdia de Deus, propus no meu coração que tudo isso ia parar aqui. Aqueles que, a partir de mim, aqueles que saíssem das minhas entranhas, iriam adorar a Deus, iriam servir a Deus. Hoje fico muito feliz em ver as minhas filhas adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, servindo na casa e na obra de Deus, e servindo diretamente ao próprio Deus. E digo isso, meus amados, para inspirá-los e dizer mais uma vez que tudo isso é pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia de Deus. Faça isso também na sua casa. O fato de não ter outras pessoas que servem a Deus na sua casa, na sua família, o fato de você não ter recebido uma herança religiosa saudável, não deve ser desculpa ou motivo para você não conduzir a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Faça você diferente. Seja você o diferente. Faça você a diferença, porque Cristo faz a diferença na tua vida. Meu querido, minha querida, você que é pai, você que é mãe, eduque os seus filhos nos caminhos do Senhor. Se eles já estão adultos e você já encontrou a Jesus depois dos seus filhos já grandes, já podendo decidir por si, continue orando por eles. Ore por ele, ore por ela. Se você, meu amado, ainda não tem filhos, mas pretende ter, em nome de Jesus, já proponha no seu coração educar o seu filho e a sua filha de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Eu sei que Deus, nesse propósito, vai te abençoar, vai te ajudar e vai te honrar. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, quero orar, ó Deus, agora pelo teu servo, pela tua serva, acerca, ó Deus, daqueles que são pais, são mães, Senhor. Eu queria que o Senhor abençoasse em nome de Jesus, aqueles que têm filhos pequenos, que ainda estão educando os seus filhos. Deus, dá-lhes sabedoria, para que eles possam, ó Deus, educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Pai Santo, que eles possam ver futuramente seus filhos servindo a Deus, adorando ao Senhor, como fruto do que eles fazem hoje, Senhor, do trabalho que eles têm hoje, plantando a semente bendita no coração dos seus filhos. Deus eterno, eu quero te pedir também, Senhor, por aqueles que ainda não têm filhos, mas que ainda terão, que o Senhor possa, ó Deus, fazer
com que o teu Espírito Santo já possa trabalhar no coração de cada um, de que eles irão servir a Ti, educando os seus filhos nos Teus caminhos também, Senhor. Pai Santo, aqueles que têm filhos que estão afastados, ou que não Te servem, ó Deus. Deus, dá sabedoria ao Teu servo, dá sabedoria à Tua serva, dá alegria ao Teu servo, dá alegria à Tua serva, de muito em breve ver a sua linhagem, os seus filhos, as suas heranças, adorando e servindo ao Rei Jesus. Pois é no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém? Engrandecido seja o Senhor.